Olá, querido e querida cliente, esse é o Ativo Macro Review, nosso encontro mensal para falarmos dos principais dados macroeconômicos e o impacto deles em nossos portfólios. Na economia internacional, temos ali um crescimento forte da economia sem pressões inflacionárias. Então, nos Estados Unidos, vemos ali um crescimento do PIB no segundo trimestre de 3%, a inflação convergindo para a meta, a inflação acumulada ali de 2,5% no ano, mesmo com o mercado de trabalho se aquecendo, a gente teve ali uma taxa de desemprego perto da casa de 4,3% e o mercado de trabalho se aquecendo de novo, uma taxa de desemprego de 4,10%, a economia americana consegue crescer sem gerar pressões inflacionárias. Então, tudo indica que essa força de trabalho está se recolocando no mercado de trabalho com menos salários, com salários mais achatados, ou a economia tem utilizado mais massivamente tecnologia para o seu crescimento, que não necessariamente mão de obra. Reflexo disso é tanto uma possibilidade, mostra um cenário para que o Banco Central consiga reduzir a taxa básica de juros. Então, a primeira queda de juros que era esperada pelo mercado de 0,25 veio 0,50, então o Banco Central colocou uma mão mais flexível na política monetária, dado o espaço que foi enxergado. Então, tanto a taxa de juros à vista quanto a taxa de juros futura tem baixado nos Estados Unidos, e isso dá margem ali, dá possibilidade da gente ter uma valorização nos ativos de risco principalmente. A gente viu bastante a bolsa como um todo crescer, ou os ativos do lado real da economia, financial, healthcare, industrial, começarem a mostrar um certo crescimento que não só tecnologia, também ali os ativos de renda fixa marcarem a mercado. Do lado de cá da economia brasileira, infelizmente não temos ali o mesmo reflexo. Então, na economia brasileira a gente tem crescimento, temos ali um aquecimento econômico com redução de taxa de desemprego, porém gerando pressões inflacionárias. Dado ali cada vez mais que a gente tem toda segunda-feira o Banco Central solta o relatório Focus, trazendo ali as projeções de mercado, Então, cada vez mais a inflação vem uma trajetória de alta, tanto de 2024 quanto 25 e 26. Existe uma desancoragem das expectativas de inflação que tem elevado aí a necessidade do Banco Central aumentar a taxa de juros. Tivemos um aumento na última reunião do Copom, o previsto é que a gente feche o ano de 2024 com uma taxa de 11,75 e para 2025, que era uma previsão ali de 10,5%, cada vez mais essa taxa tem se elevado e estamos com uma previsão aí de 2025 uma taxa de 11%. Portanto, a taxa terminal de juros aqui no Brasil está mais próximo de 11%, nesse momento, do que necessariamente de 10,5%, 10%, que era uma preocupação do mercado haver ali uma redução abrupta da taxa de juros, não parece mais se configurar nesse cenário de hoje. Tivemos uma notícia boa de setembro agora para outubro, que foi uma revisão de crédito pela Moody's. Temos 3 agências principais de risco, a Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's. Então, a Moody's elevou 1 grau de rating, de crédito do Brasil, que nos qualificaria para que diversos fundos de investimentos pudessem aportar recursos no Brasil. Ter ali 1 grau de investimento significaria mais fluxo de dólar para o país, dólares entrando no país, o real se apreciaria e teríamos ali uma bolsa, os preços na bolsa se valorizando, os ativos de renda fixa marcando o mercado. Entretanto, me pareceu um pouco precipitado essa elevação de grau de risco, até mesmo porque a Fitch e a Standard & Poor's declararam que também não o fariam. Na própria Moody's, a gente vê lá no comunicado que houve a elevação do crédito, porém eles enxergam todas as problemáticas que nós temos, principalmente em questões fiscais, de que o arcabouço fiscal não é o suficiente ali para segurar as contas no que tange a controle de gastos do governo versus receitas. E aí eu trago um estudo que nós fizemos aqui, parece até um pouco monotemático, tem falado muito nos últimos meses a respeito do Tesouro IPCA 2045, Ele tem sido a maior oportunidade que tem gerado para nós aqui como investidores, e eu quero trazer esse estudo para vocês. Então, aqui no quadro do Tesouro 2045, a gente tem o Tesouro IPCA 2045 sendo comprado a IPCA mais 4,5, a IPCA mais 5, 5,5, 6, 6,40, que é a taxa próxima de quando eu estou gravando aqui, que tem alcançado. Nos últimos 5 anos, quem comprou Tesouro IPCA a 4, IPCA mais 4,5, não é nem uma taxa que a gente acha boa, 4 IPCA 4 mais 4,5 é uma taxa até um pouco baixa.
essa pessoa teve um ganho nos últimos 5 anos de 66%, enquanto o CDI alcançou um ganho de 49%. Ou seja, comprar Tesouro IPCA 2045 e IPCA mais 4,5% deu ali 135% do CDI nos últimos 5 anos. Nos últimos 10 anos, aí você pode falar, poxa, mas nos últimos 5 anos tivemos pandemia, tivemos um CDI lá perto de 2%, né, algo que não é comum, né, é uma taxa muito baixa, e aí a gente expandiu para 10 anos e 15 anos. Então, em 10 anos, comprar um Tesouro IPCA a IPCA mais 4,5% nos rendeu ali 121% do CDI e a 15 anos 125% do CDI. E aí a história só melhora à medida que a gente vai aumentando. Então, a IPCA mais 6, que é uma taxa que a gente acha uma limítrofe muito boa para você entender qual que é, né, a margem do que paga-se bem, né, o que é bom, o que é ruim quando a gente está falando de IPCA mais e IPCA mais 6 para Tesouro, a gente acha a partir disso uma taxa extraordinária. E a IPCA mais 6, por exemplo, nos últimos 5 anos, bateu 160% do CDI, comprar um Tesouro versus colocar 100% do CDI. Nos últimos 10 anos, 150% do CDI e nos últimos 15 anos, 163%. E aí a gente parte para a oportunidade que a gente está enxergando agora, IPCA mais 6,40. IPCA mais 6,40, quem comprou, né, há 5 anos atrás, se tivesse essa oportunidade, teria ganho ali 197% do CDI nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos 177% do CDI e nos últimos 15 anos, mesmo, né, com taxas de CDI extremamente elevadas nos últimos 15 anos, nessa média, 191% do CDI. Ou seja, isso comparado com uma indústria de fundo multimercado, com fundos de previdência, dificilmente a gente enxerga fundos que no longo prazo consiga dar 190% do CDI, 177% do CDI, comprando um título, né, com ausência de risco de crédito, ou seja, a gente está com risco tesouro, né? O tesouro do seu país a gente chama de risk-free, então basicamente não tem risco de contraparte, a gente vai ter risco de volatilidade de mercado, né? A gente vê que taxa IPCA mais 6,40 pode chegar a IPCA mais 6,50, 60%, até IPCA mais 7%, essa é a variável que a gente não controla e não sabe exatamente até onde esse juro vai, a gente sabe que estamos ali muito próximo dos highs históricos em relação a essa taxa. Então, pensando, né, em obter retorno com baixo risco, esse é o título que a gente mais tem alocado nos portfólios, enxergamos aí uma oportunidade única, aquelas oportunidades igual tivemos pandemia, que a bolsa cai lá embaixo, né, fica muito barata, a gente tem enxergado essa possibilidade no Tesouro, que é um ativo que, mesmo que exista uma marcação mercado contra, ou seja, esse IPCA mais 6,40 vira IPCA mais 6,50, IPCA mais 6,60, IPCA mais 7, essa marcação mercado, quando a taxa sobe, o preço cai, e aí você pode ter uma marcação mercado contra o seu portfólio. Entretanto, com o passar do tempo, havendo uma calmaria, né, dos ativos se acalmando, a curva de juros de longo prazo reduzindo, a gente tem, além da marcação mercado, a gente tem a apropriação de juros, que vai ser inflação mais 6,40. Então, estamos protegidos da inflação com esse juro real de 6,40. Então, essa é a grande oportunidade no mercado nesse momento, até mais mesmo do que bolsa, até mais mesmo do que fundos imobiliários, agros, infras. Essa é a grande oportunidade de obter um retorno expressivo com um ativo, né, com risco baixo. Espero que tenham gostado, estou à disposição para que possamos marcar nossas reuniões e discutirmos cada vez mais sobre a alocação dos portfólios. Um grande abraço a todos.